E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente começa a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra. Essa guerra, ela começou entre julho de 1914 e novembro de 1918. E ela teve duas alianças principais. A Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e a Itália. Que no caso tinha dois aliados ali com a Itália, a Bulgária e o Império Otomano. Porém, a Itália ficou a maior parte do tempo neutra e só depois ela entrou para a guerra de fato. Mas isso a gente vai estudar. E ela também mudou de lado na hora dos finalmente. Lá na frente a gente vai ver o porquê. E o outro eixo seria a Tríplice Entente, que era a Grã-Bretanha, França, Rússia, que contava com a ajuda da Itália, inicialmente, Romênia, Japão e Estados Unidos. Estados Unidos também vai entrar só no final, beleza? Então, a gente tem que ficar ligado numa coisa, tá? Antes de acontecer essa guerra, aconteceu a Revolução Industrial em alguns países, como Inglaterra, Alemanha e França. Então, eles tinham uma vantagem tecnológica ali acima de outros países, beleza? Então, pessoal, é importante a gente falar sobre os antecedentes dessa guerra, tá? Ou seja, o que aconteceu para eclodir essa guerra. A gente vai falar primeiro sobre o imperialismo. Mas, professor, o que é essa questão do imperialismo? Simples. Quando a maior parte dos países ali até então eram impérios, lembrando que nessa época a gente tem alguns impérios ali, a gente pensa que para eles importava o quê? Tomar territórios para engrandecer a sua economia. Então, a expansão territorial tem tudo a ver com o início dessa guerra. Ele é um sistema ele era um sistema muito utilizado para manipular e para dominar outras nações, povos mais pobres, povos oriundos, tá? Então, por isso que a gente fala como um dos antecedentes do imperialismo. Outra questão é a questão do nacionalismo, que é um sentimento de pertencimento do indivíduo a uma nação que possui uma certa hegemonia, tá? Seja ela cultural, da língua. Então, esse sentimento tem a facilidade de fazer o povo querer participar da guerra, tá? E uma última questão são as questões balcânicas. Já vamos falar sobre isso. Então, a questão balcânica é simples. Era uma região de disputas de territórios. Mas por quê? Porque o Império Turco-Otomano ele perdeu territórios ali. E esses povos eles queriam independência. Nesse caso, a Rússia apoiou os eslavos. O Império Alemão e o Austro-Húngaro queria construir uma estrada de ferro nesse local, tá? Então, essa estrada de ferro era para melhorar economicamente, fazer questão do transporte dos produtos deles e tudo mais. Essa estrada de ferro ela iria de Berlim a Bagdá para aumentar a economia, beleza? Então, vamos agora para o estopim da guerra. O que foi que aconteceu? O que foi que o marco inicial que os países declararam guerra? Então, pessoal, o que eclodiu essa guerra foi o assassinato de um arquiduque chamado Francisco Ferdinando. Isso aconteceu na Bósnia, ele estava na Bósnia, e ele foi assassinado por um estudante integrante de um grupo terrorista chamado Mão Negra. O que acontece? A Mão Negra é uma organização nacionalista daquele local que buscava a independência dos eslavos na região das Balcãs, beleza? Então,
o que a gente chega à conclusão? De que isso foi um marco inicial. Quando vocês forem estudar e pegar todos os livros, a literatura, esse sempre vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, o que aconteceu? A Sérvia tinha aliança com a Rússia. A Rússia, por sua vez, declarou guerra contra o Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro tinha aliança com o Império Alemão, que declarou guerra contra a Rússia. Beleza? Agora, a gente vai entrar na questão da primeira fase, que é chamado Guerra de Movimento. Ela iniciou em 1914. Então, pessoal, nessa primeira fase, na Guerra de Movimento, a Alemanha tinha um plano. O que eles pensaram? A gente vai fazer uma investida rápida no lado ocidental, que seria ali nas proximidades da França, e lenta no lado oriental, que seria as fronteiras ali com a Rússia. Na suposição de que a Rússia teria um preparo mais lento, beleza? Por quê? Porque a Rússia tinha acabado de sair de uma guerra. Mas isso tudo foi horrível, não aconteceu nada disso, a Alemanha fracassou total, tá? Por que eles fracassaram? Porque primeiro que a Rússia respondeu em 10 dias, e eles contavam que a Rússia ia demorar umas 6 semanas para responder. E do lado ocidental eles fracassaram porque eles passariam pela Bélgica e pela Holanda. O que acontece? A Inglaterra defendeu a Bélgica, tá? E daí se juntou com a França. O que aconteceu? A Alemanha teve que recuar, tá? Não deu certo. Então, agora a gente vai para a segunda fase, que é a fase das trincheiras. A fase de movimento, normalmente é isso, é o plano Schlieffen da Alemanha, tá? Então, esse plano foi um fracasso total. A fase das trincheiras, o que seriam trincheiras, primeiro? Trincheiras eram túneis que eles cavavam, o exército mesmo construía, e eles ficavam ali, eles tinham até 2 metros esses túneis, né? Eles ficavam ali olhando, observando, e daí eles corriam para avisar as tropas, que tinha tropas se aproximando, igual a gente vê nos filmes ali que acontecem as batalhas da Primeira Guerra Mundial. Elas tinham arame farpado, algumas coisas assim que para dificultar a movimentação ali do inimigo, beleza? O que acontece? Algumas tinham até grandes cidades ali, tá? Tinha até linhas ferroviárias, então foi bem evoluído, porque ela aconteceu entre 1915 a 1917, então foi um longo tempo. Porém, a Alemanha, por que ela fez essas trincheiras e os outros países também foram fazendo assim depois? Simples, elas queriam conservar o pouco espaço que elas tinham conquistado, que a Alemanha tinha conquistado no caso. Então, assim, eles se fixaram ali para ninguém invadir o território que até então era deles, beleza? Então, nessa busca de consolidação de território, foi feita a Guerra das Trincheiras, porque grande parte também eles perderam ao ter que recuar, eles não conquistaram tudo aquilo que eles queriam. Então, essas trincheiras, se vocês pensarem, acabou sendo um local sujo, porque tinha excreções, um local que trazia doenças, tinha sangue também dos soldados que morriam lá. Enfim, todo esse conflito nesses buracos acabou ocasionando também doenças. A gente conhece a epidemia da gripe espanhola, que foi logo depois que acabou a Primeira Guerra Mundial. Os outros países não admitiram ter nenhuma epidemia,
porque era uma questão de estamos fracos, estamos perdendo soldados, perdendo vidas. Então a gente não sabe até que ponto que atingiu os outros países, porque não era falado nisso. Então, pessoal, nessa fase das trincheiras é interessante a gente pensar na evolução tecnológica, porque entraram os bombardeios de aviões, metralhadoras, entrou a questão das armas químicas nessa fase da guerra. E nas as armas químicas não era só o coquetel Molotov. Tinha, por exemplo, gás de mostarda. Ele corroía a pessoa por dentro, então elas matavam, tá? Então, se a gente for pensar, é uma guerra que iniciou a cavalo e evoluiu para os aviões submarinos e assim por diante. Vamos pensar na questão da Itália. Como é que a Itália integrou os países e resolveu entrar nessa guerra? Simples. Primeiro, ela achou que a Tríplice Aliança não iria dar os territórios prometidos a ela. Então, o que ela fez? Opa, então a gente vai ficar neutro, né? Não vou ganhar nada, tranquilo. Mas em maio de 1915, a Tríplice Entente, bem espertinhos, né? Prometeu os territórios austro-húngaros para ela. E isso fez o quê? Desfavoreceu a Tríplice Aliança. Então, o que a Itália pensou? Opa, eles vão me dar alguma coisa, então é para lá que eu vou. A Rússia se retira da guerra, ali no final. Mas por quê em 1918? Porque iniciou a Revolução Russa no país. Então, não teve condições de ela se manter os soldados e ficar por ali, até porque alguns soldados já estavam desistindo dessa guerra. Então, ela assinou um chamado armistício, que é como se fosse um tratado, né, através do Tratado de Brest-Litovsk, que cedia territórios especialmente para a Alemanha. A Alemanha foi a mais beneficiada ali. E outros também ficaram independentes nesse meio tempo. Com a saída da Rússia, a Tríplice Aliança conseguiu se concentrar no lado ocidental da batalha. Ficou bem mais fácil para eles, bem mais simples. Então, agora a gente entra na fase final, que é o avanço final, 1918. O que acontece agora? É simples. Os Estados Unidos até então ele era neutro. O que ele fazia? Ele levava suprimentos através de navios para a Inglaterra. Mas a Tríplice Aliança, nesse momento, resolve atacar os navios americanos. Eram navios sem defesa, que só estavam ali para levar suprimentos para um país da Europa. Então, em maio de 1917, os Estados Unidos declarou guerra contra a Tríplice Aliança. E o que aconteceu? Houve uma ofensiva dos 100 dias, uma guerra dos 100 dias. A Tríplice Aliança se rendeu. Por quê? Porque eles já estavam muito cansados, eles já quase não tinham soldados, então não tinha o que fazer. A Alemanha se rendeu um pouquinho mais tarde. Os primeiros a se render foram os impérios ali, o Austro-Húngaro, o Otomano e a Bulgária. A Alemanha foi um pouquinho depois. Então, criou-se, quando a Alemanha se rendeu, que até então era o Império Alemão, criou-se a Alemanha Republicana. Então, o imperador lá da Alemanha renunciou e foi criado um governo provisório ali e uma república. A partir desse momento, a Alemanha passa a ser república. Então, agora que a guerra acabou, vamos falar sobre as consequências desse conflito. Simples, uma consequência que todo mundo conhece foi a pior delas, o Tratado de Versalhes. Por que foi a pior? Foi a pior para os alemães. Ele foi feito em 28 de junho de 1919.
Nesse tratado, a França e a Alemanha impuseram sérias indenizações, tá? Que a Alemanha teve que pagar a esses países. O que seriam essas indenizações? Redução de militares da Alemanha, perda de territórios, proibia o desenvolvimento da aviação militar alemã. E também a Inglaterra tentou tomar os navios da Alemanha, mas os alemães com raiva foram lá e afundaram tudo, beleza? Então a Alemanha saiu dessa guerra totalmente humilhada, tá? O sentimento de humilhação foi muito grande. E aí começou, por parte do governo alemão, um discurso muito vitimista, que funcionou com a população para criar um sentimento de ódio mútuo da população da Alemanha. E aí a gente já começa um estopim para a Segunda Guerra, mas ela vai acontecer anos depois. E outra consequência muito importante que a gente vai falar dessa Primeira Guerra é a consolidação dos Estados Unidos, que foi o país que entrou lá no final da guerra, como uma potência econômica. Ele já era antes da guerra, mas ali ele ficou mais conhecido ainda, ficou se achando, né? Então a Europa ela estava totalmente destruída quando acabou a guerra e tudo mais. Os Estados Unidos fez o quê? Ah, beleza, eu empresto dinheiro para vocês, mando pessoal e tudo mais, e a gente reconstrói a Europa. Então isso fez com que os Estados Unidos saíssem muito bem dessa guerra. O fim dos impérios acabou ali na região da Europa, a divisão de vários países, o Império Otomano virou a Turquia, entre outros, e o papel das mulheres. As mulheres, a partir daí, em alguns países, passou a ter direito ao voto, as mulheres começaram a poder trabalhar, né? Porque na guerra elas desenvolveram um papel muito importante. Mas isso a gente vai fazer um vídeo por fora e contar para vocês tudo o que aconteceu, porque também a gente entra na história da enfermagem e outras coisas, beleza? Então, pessoal, da Primeira Guerra é isso. Se você gostou do conteúdo, ativa o sininho aí para ficar por dentro do que acontece aqui na nossa página, tá? E vai acompanhando, que a gente vai jogar mais vídeos aí com esse material bem, eu não digo bem resumido, porque até que tá bem completo das aulas, mas um material bem focado no Enem, tá? Que serve até para muitos vestibulares, tá bom? Valeu!